não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Agora, no Brasil, um pouco de má aparência é bom. Afasta um monte de burguesinho e te livra de problema. O burguês é um esteta. Ele quer coisas bonitas, bem-estar, esperança. Você está entendendo? Prosperidade. Eu digo, o que tudo isso tem a ver com moralidade? Nada. Quer dizer, se eu começo a me adaptar a esses critérios, eu viro um deles. E me tornarei tão imbecil, imprevidente e inerme quanto eles. Porque eu, que não tenho um tostão furado, não tenho nada, eu não tenho medo de ninguém, do governo brasileiro, do PT, do PSDB, do Raico Parta. Eles é que têm medo de mim. Não tenho medo de nenhum deles. Agora, esse pessoal todo burguês está tudo morrendo de medo. Hã? O que adianta? Você está cheio de dinheiro no bolso e você não tem nem poder, nem autoridade e nem capacidade de autodefesa. E você baixa a cabeça, eles te deixam ganhar um dinheirinho. E você acha que porque você está ganhando dinheiro, está tudo melhorando. Eu digo, mas que ilusão. Se o sujeito te dá dinheiro e tira o seu poder, meu filho, ele está te engordando como se engorda um porco para matar no fim do ano. Você, o que era a burguesia brasileira? Como é que era antigamente? Eu lembro que a Federação da Indústria tinha um presidente chamado Teobaldo de Nigres. O governo aumentava o imposto, ele telefonava diretamente para o presidente, nós não vamos pagar essa porcaria. O presidente tinha que retirar o imposto. Então, quer dizer, esse homem ele tinha um poder compatível com a quantidade de dinheiro que ele tinha. Agora, hoje não, os caras só têm o dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, menos poder tem. E eles não estão percebendo esse processo. Digo, se o governo tirasse tudo sobre ele, tirou seu dinheiro, seu poder, tá bom. Então nivelou. Mas ele tira o seu poder e te engorda. Você fica cada vez mais gordinho e mais fraco. O que você acha que ele quer fazer com você? Você vê, hoje o empresário brasileiro, por exemplo, para ele emitir uma nota fiscal, o computador dele está ligado direto ao Ministério da Fazenda, e é o Ministério da Fazenda que emite a nota fiscal. E já cobra o imposto na hora. Ou seja, você não tem o direito de você controlar o timing da sua aplicação de dinheiro. Antes, por exemplo, você tem um dinheiro, fala, bom, eu vou aplicar onde eu quiser, agora eu faço aqui, sei lá, uma reforma aqui da fábrica, compro equipamento, e depois do mês que vem eu pago o imposto. Você jogava com isso aí. Suponha, sei lá, um empregado ficou doente, quebrou a perna, você precisa daquele dinheiro para socorrer o cara, tá entendendo? Agora não. Você não controla mais o seu dinheiro. E os caras aceitam isso. Eles não percebem que isso aí é a construção do socialismo. Eles não sabem o que é socialismo.
Eles não sabem o que vamos dizer, eles só imaginam o socialismo, tem uma revolução, tem uma rebelião, o pessoal toma o poder e decreta que é tudo comunista. Como foi em Cuba, por exemplo. Mas isso é de um primarismo atroz. Em muitos lugares o socialismo foi implantado, eu também no Tchecoslováquia foi implantado sem dar um tiro. Exatamente como se faz assim. Você está vendo o governo fazer isso, ao mesmo tempo você está vendo ele fazendo aliança com a Ahmadinejad, ele está no Foro de São Paulo, está ligado com o FARC, você está vendo tudo isso. Então você está vendo o esquema comunista ser montado à tua volta. Mas eu estou ganhando dinheiro, então não pode estar acontecendo nada de ruim. Nós temos esperança. Mas o que é isto, meu Deus do céu? Isso é total degradação humana. E a pessoa que entra nisso, ela vai ser destruída. Eu não estou falando contra o cara, porque o brasileiro tem esse dualismo. Assim, ou ele faz as coisas por amor, desinteresse e santidade, ou ele faz por vil interesse financeiro. Quer dizer, ele é duas pessoas, né? E se você é duas, você já está dividido, você já não tem poder nenhum. Você tem que unificar. Você pode unificar para baixo. Ele diz, bom, só o que eu quero mesmo é dinheiro, então eu vou esculhambar tudo, eu vou vender o que existe de pior. Então eu sou um vigarista mesmo. Mas eu gosto disso, eu aceito. Tá bom, então você pelo menos está na coerência diabólica. Você já desistiu de tudo que superou, você vai para baixo mesmo. Agora, se você quer ir para cima, então eu recomendo, você não pode ir para cima e para baixo ao mesmo tempo. Você vai ter que pegar o inferior e colocar ele dentro do superior. E você vai receber como recompensa o quê? Um fluxo de inteligência que vai iluminar o teu campo e você vai entender o que está acontecendo. E, portanto, você saberá quais são as decisões acertadas, não apenas no momento para ganhar dinheiro, mas a longo prazo para sobreviver. Você veja todo esse pessoal que deu dinheiro para a esquerda nos últimos 30 anos. A esquerda está destruindo um por um. Agora, meu filho, se os seus negócios estão no exterior, está garantido de alguma outra maneira, o governo não toca em você. Ele não tem poder para isso. Até o governo mundial sim, mas até o governo mundial poder tocar em você vai passar mais 30, 40 anos, daí pensaremos outra coisa, né? Olá. Sempre quando você dá essas aulas, quando você faz esses chamados à nossa consciência, eu percebo uma coisa que eu já vi muitas vezes, uma espécie de círculo vicioso. Quer dizer, uma personalidade fragmentária que só poderia escapar disso através da prática da confissão. Ao mesmo tempo, a confissão é impossível, dá sempre errado por causa da personalidade fragmentária. Você não conseguir escapar disso é uma mera questão de má vontade, ou seja, trata-se de uma decisão. Isso é a condição humana. É a condição humana. Nós nunca escapamos disso. A sua personalidade completa, só Deus vai completar. Veja, a personalidade completa é depois da morte. A personalidade completa é na ressurreição dos corpos. Aí isso vai estar completo. Você tem que empurrar nessa direção para que Deus complete. Você está entendendo? Também você não pode deixar tudo por conta dele. Já estou fragmentário mesmo, depois Deus completa. Não é assim. Se você escolheu essa coisa fragmentária, Deus vai te deixar assim, porque foi isso que você quis. O que é o fragmentário? É o estado inferior. Inferior é infernal. Infernal quer dizer inferior. Entendeu? Então, quando Cristo diz, sede perfeitos como o Pai é perfeito. A sede perfeita que você nunca vai fazer nenhum pecado, note bem. Na Bíblia tem vários casos de pessoas que cometeram pecados horríveis e que Deus depois os considerou perfeitos, como Davi ou Abraão, ou Moisés. Você está entendendo?
perfeito quer dizer completo. É uma forma integral. Você está entendendo? A forma na qual até os pecados passados se integrem de maneira transfigurada. O que são os seus pecados? O que é pecado? Pecado é um negócio que você tem vergonha perante Deus. Em geral, quando eu falo pecado, é coisa que ela tem vergonha perante o vizinho. Né? Eu sou bêbado, tenho que esconder, comi a mulher do próprio, sou viado, tomei pico. Se eles veem, eles vão falar mal de você, vão rir da sua cara. Você não quer que eles vejam. Então é isso que você confessa. Deus não adianta nada, meu filho. Só se você estiver efetivamente num nível de consciência muito baixo, por inocência, por desconhecimento. Nesciência, como se chama, os filhos de coragem, nesciência. Quer dizer, ele não sabe aquilo. Mas se é por um rebaixamento preventivo do nível de consciência, você está ferrado. Eu tenho experiência disso, tá entendendo? Quer dizer, se eu estou aqui, onde eu vou pedir perdão a Deus dos meus pecados? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a lista dos pecados, um por um, pecadinho por pecadinho. Tem muita coisa que eu não vou lembrar que Deus sabe. Ele sabe mais do que eu. O que eu tenho que pegar? Tenho que pegar a forma do conjunto. E ver como no instante em que você está apresentando, como aquilo está feio. Você está entendendo? Você chega perante Deus, no intuito de você mostrar, abranger, ter uma ideia, uma consciência integral da sua personalidade, você vê como aquilo está feio e disforme. E daí você apresenta para Deus o quê? Perdoar. O que é perdoar? Perdonar. Deus vai completar, quer dizer completo. Doar. Quer dizer, Deus vai completar o dom. Ele vai botar mais um pedacinho. Para completar mais um pouco. Depois outro pedacinho, depois outro pedacinho. Até completar. Quando completar, ele diz, esse aí está perfeito. Então agora, uma hora ele vem para cá. É esse que é o negócio. Olha, vida após a morte existe, isso é um fato. É uma estupidez negar isso. As provas são tantas, mas tantas que não dá nem para discutir. Acabou de ser. Olha, o Dinis de Souza escreveu agora um livro. Outro dia eu mencionei o livro do padre Serafim Rose, que dá a doutrina da Igreja Ortodoxa. Isso é um livro brilhante. Né? Mencionei vários livros. Agora saiu do Dinis de Souza, né? Vida após a morte. Né? Tem mais e mais e mais e mais indícios. É um negócio impressionante. Então, se você pensa que morrendo você vai para o nada, eu digo que você não pode ir para o nada, meu filho, porque aquilo que existiu durante uma fração de segundo não pode retornar ao nada, porque do nada nunca saiu nada. Entendeu? Quer dizer, uma vez que você entrou na existência, você está nela. Você pode sair desse plano de temporalidade, mas você vai desaparecer da eternidade. Para quem assistiu minha aula passada, entende que esse negócio da eternidade é um fato. Não é uma teoria, não é hipótese que está fazendo. Hipótese é o tempo e o espaço, meu filho. Entendeu? Estão dentro da eternidade, são um aspecto da eternidade. E, portanto, não tem realidade em si mesmos. Não quer dizer que seja ilusão. Eles não são ilusórios. Eles são um aspecto da eternidade, uma imagem da eternidade. E como imagem ela existe. E nós estamos dentro dela. Porém, você não pode estar dentro do espaço do tempo se você não está na eternidade. Então, algum destino eterno nós temos, pô. Não tem como escapar disso. Então, nós temos que tentar chegar lá de alguma maneira. Eu não estou prometendo a vocês a salvação das suas almas. Não é disso que eu estou falando.
Quem vai prometer você a salvação das suas almas é Deus. E você vai conversar com Ele. E ver o que acontece. E Ele vai te dizer se você está indo melhor, se está indo pior. Né? E, sobretudo, vamos dizer, esses pecados que te humilham perante o mundo, às vezes ele demora para te livrar deles. Ele diz, essa é só a cruz, meu filho. Você quer ficar bonitinho? Não vai dar, não. Você vai fazer o melhor possível e quando você vai ver o conjunto, fala, ficou ruim. Você tem que ter vergonha perante Deus. Mas não aquela vergonha temível que você tem perante o mundo, que vão rir de você. Deus jamais vai rir de você. É? Você tem que ter aquele tipo de vergonha que você tem quando você trai uma pessoa que você ama. Quando você fez uma sacanagem com uma pessoa que você ama muito. Então, você tem aquela decepção com você mesmo. A pessoa não vai tripudiar em você, não vai pisar em você. E você tem certeza que ela vai te perdoar. E é por isso mesmo que você chora diante dela. É? Porque se eu sei que eu fiz uma sacanagem e o outro vai tripudiar em cima de mim, vai rir em cima de mim, eu vou lá confessar meus pecados para ele? É? É claro que não. Não quero nem saber a opinião dele. Entendeu? Então, mas tudo isso é muito simples. E, vamos dizer, claro que isso aqui é um apostolado leigo. Né? Só que é o seguinte, eu não sou sacerdote, eu não posso lhe dar absolvição, não posso lhe dar comunhão, não posso lhe dar absolvição, não posso casar você. Né? Então nós temos que recorrer aos bons préstimos dos padres. Eles estão lá para isto. Né? Agora, a pregação, o que eles falam, eu estou falando o que eles deviam falar, porque eles não sabem ou não querem. Não está entendendo? Então nós fazemos a parte do apostolado e eles fazem lá o serviço técnico. Entendeu? Mas, não passe disso. Se tu for ordenar regularmente, então tu pode lhe dar absolvição ainda que tu seja uma filha da puta da paróquia. Esse problema é seu. Eu não posso te absolver, conversa lá com Deus. Então, os padres, isso ainda eles podem fazer. Então você use, isso é a misericórdia de Deus. Entendeu? Agora, frequentemente a gente não sabe nem se a ordenação do padre foi legítima. Veja o perigo que você tem nisso aí. Tá? Então, a vida intelectual, ela é o coração da religião. Leia lá no Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor, sobre certos aspectos, em certo momento, ele até maior que São Tomás de Aquino. É o espírito sublime. Né? Então, se você seguir um cara desse, você não vai errar. Então, se você lê o Hugo de São Vítor, ele lê os Sete Anjos, né? Ele está ensinando a mesma coisa. Com muitos séculos de diferença. E eu também estou ensinando a mesma coisa. Com outro estilo. O estilo brasileiro. Né? Por quê? Porque eu sou brasileiro. Eu carrego em mim toda a vulgaridade, toda a banalidade, toda a estupidez brasileira. Todo o deboche brasileiro. Tudo isso está em mim como está em vocês todos. Adianta eu fingir, agora eu vou ficar burguesinho, bonitinho. Não. Eu tenho que pegar a mim mesmo ali onde eu estou. Né? Com toda a minha sacanagem, com toda a minha vulgaridade, com toda a minha sujeira, vamos trabalhar a partir daí. Está entendendo? Nós vamos, como o diretor Floyd, nós vamos sublimar isso aí. Então, no Brasil, no presente momento, não é possível a elegância. Pelo menos é exterior. Pode ter interior, você pode ter. E pode ter uma espécie de elegância escondida. Por exemplo, isso frequentemente eu desoriento as pessoas com isso.
né? Às vezes escrevendo uma coisa assim, no estilo mais caprichado que eu posso, uma obra literária, e no meio coloco lá 2 ou 3 palavras, um negócio brega pra caramba, uma piada, daquelas. Né? Então, é claro que essas piadas, essas palavrões, não podem ser interpretadas no sentido do seu uso vulgar. Eu estou fazendo um uso literário, portanto, um uso de segundo grau. Quem não percebe isso não sabe ler. Eu não quero alunos que não saibam ler. Está entendendo? Você vê que não percebe a diferença entre o uso direto, de um palavrão, de uma piada, uma coisa aí, o uso de segundo grau, o uso literário, o uso distanciado. Então, você é um caso perdido. Você não tem capacidade para a vida intelectual. Então, vai para casa. Ou então, adquira a capacidade. Né? Comece por entender que você não está entendendo o que eu estou falando. E comece por ler novamente, com um pouco mais de respeito. E você vai entender. Quer dizer, o respeito, vamos dizer que a obra da inteligência humana merece. No Brasil, a pessoa acha que. Você vê, no Brasil a pessoa é tão idiota que eles acham que você dizer o que Hugo de São Vítor disse, o estudo vai te levar ao Cristo, eles acham que isso é gnosticismo. Porque não entende a vida de estudo como devoção à verdade. Devoção ao Espírito Santo não entende isso. Ele só entende conhecimento no sentido, como é que se diz? Vamos dizer, da inteligência luciferina. Ele só entende nesse sentido. Então, o conhecimento não salva, o que salva é a fé. Eu digo, fé no quê? Uma coisa não conhece? Quer dizer que você acha que Jesus Cristo inspirou todos esses caras, Santo Tomás, Dan Scott, São Boaventura, Hugo São Vítor, todos esses, para você não precisar estudar? Você veja, uma das primeiras e mais nobres ordens monásticas foi os beneditinos. O que é a vida beneditina? É a vida de estudo. Você veja, teve uma outra ordem que foi a franciscana, que foi criada, vamos dizer, frases mendicantes. Mas que acabou se tornando até mais culta do que a ordem beneditina depois. Em poucos anos já tinha um Boaventura. Claro. Entendeu? Por quê? Porque esse é o caminho natural. Eu quero levar uma vida simples, etc, etc. Eu digo, meu filho, levar uma vida simples no sentido evangélico precisa muito esforço intelectual. Agora, a gente sempre vê pessoas impressionadas com, vamos dizer, os pecados que escandalizam o público. Eu digo, mas esses pecados que escandalizam o público são secundários. Eles surgem de um pecado central maior, que é secreto, que eles nem vão entender. Se você chegar para a pessoa, eu sei, o meu maior pecado é assim, eu não presto atenção em Deus o suficiente. Quer dizer, eu acredito muito no mundo sensível. Olavo Carvalho, depois de tudo isso que eu estudei, eu me deixo iludir. Eu esqueço da eternidade. E daí começo a fazer um monte de burrada. Então eu sei qual é o pecado. Agora eu vou confessar as burradinhas pequenas e esconder essa primeira. Porque se eu falar dessa primeira, ninguém vai me entender. Então, afinal, para quem está se confessando? Está se confessando para Deus ou para a Federação das Indústrias? Ou para lá nos clubes? Então, eu digo, isso aí que eu digo, a transfiguração
dos critérios da existência. Eu estou dizendo para vocês que eu fracasso nesse empreendimento. Porque o fracasso é a natureza humana. Se a gente tivesse sucesso nisto, nós teríamos obtido a salvação pelos meios gnósticos. Eu tenho o conhecimento, eu sei, então. Digo, não, você vai fracassar 1000 vezes, é Deus que tem que completar você, desgraçado. Só que você tem que levar a coisa até o último limite. Então, fracassar nisso, 1 vez, 2 vezes, 1000 vezes, é a natureza humana, é carregar a sua cruz. Entendeu? Agora, você tem que fazer uma forcinha para carregar a cruz, né? E o esforço de conhecimento, o conhecimento, se ele é desligado da consciência, que é outro problema contemporâneo também, né? Que os caras acham que, não, ciência, etc. Ciência é uma coisa, fé é outra. Eu digo, isso é uma estupidez absolutamente fora do comum. Né? Por exemplo, a noção de eternidade para eles é uma noção de fé. Eu digo, quer dizer que no mundo do seu conhecimento não existe eternidade, meu filho. Né? Então tudo que você está falando é besteira. Porque fora da eternidade nada existe. Então, quer dizer, isso aí é uma pseudocultura. Então não é isso que eu estou falando. Um mundo assim onde existe fé e ciência é o mundo burguês, é o mundo do Kant. É tudo falso. É tudo de papelão. É tudo de isopor, como dizia o Ronald Golias, né? Esses livros tudo são de isopor. Tá? É tudo de isopor. E o cristianismo é uma ciência, meu filho. É uma ciência exata. Todos os conceitos dele são absolutamente irrespondíveis. Sobrando, vamos dizer, uma parte misteriosa, que não é misteriosa pela nossa ignorância, é misteriosa pela sua própria natureza. É o coeficiente de impenetrabilidade que a realidade precisa ter para ela ser real, para ela não ser apenas uma ideia sua. Se a realidade fosse totalmente transparente, você não teria como distinguir entre realidade e pensamento. Está entendendo? Você seria, por exemplo, um Deus gnóstico que enxerga tudo. Tal. É o olho que tudo vê. Enxerga, né? Isso é um palhaçado. Então, quer dizer, quanto mais você reconhece a fraqueza e a necessidade absoluta da confiança em Deus. Porque fé não é acreditar numa doutrina. Fé é confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, né? Quanto mais você reconhece a absoluta necessidade da fé, mais você tem que se esforçar pelo conhecimento. E mais você tem que fazer o conhecimento o centro da sua vida, o centro da sua consciência. Em vez de separar, como a pessoa quer fazer. Tem mais pergunta? Você falava de elegância, eu lembrava, no sentido burguês, eu lembrava num outro sentido, no sentido do Ortega, que é quase o tema dessa aula, quando ele diz que elegância é a arte de eleger. E escolher. A arte de preferir o preferível. Preferir, ele diz, preferir e preterir. O que você prefere e o que você pretere. Isso é a verdadeira elegância. E por quando eu falo em transfiguração dos critérios de existência, mudar o critério das suas escolhas. E, sobretudo, não aceitar esses dualismos burgueses que foram criados para capar pessoas. Pô. Aqui tem fé e razão, né, tem a vida prática e o estudo, né, o conhecimento e a salvação. Tudo isso aí é uma bobajada. Você vê, o Mangabeira Unger, ele começou a carreira dele estudando esse dualismo e fez até um livro que não é mau, que é o Conhecimento Político. Se ele tivesse continuado nessa linha, ele teria entendido muita coisa. Infelizmente, esse foi o último livro que ele escreveu sobre a realidade. Depois ele começou a escrever como o mundo deve ser. E o mundo até hoje não consentiu em ser como ele quer, então fracassou.
Mas no livro de conhecimento político, até que muitas coisas desse dualismo estão bem explicadinho. Foi o primeiro e último livro que presta do Manuel Hermann. Então, você não tem mais pergunta? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.